Olá, vamos falar de estratégia agora. E eu imagino que você está um pouco receoso porque falar de estratégia é algo que assusta um pouco, porque as pessoas falam que aqui no Brasil a gente não costuma ter estratégia e planejamento, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente disso, e é uma opinião mesmo, tá? Não é nenhum estudo que comprova, mas é que eu acho que é o seguinte: a gente faz estratégia e a gente faz o planejamento, só que a gente não percebe que está fazendo para algumas coisas. E aí quando a gente fala, vamos fazer um planejamento sobre outras coisas, a gente fala que não sabe fazer. Mas a gente já faz o planejamento. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você tem que sair de casa às 9 da manhã para trabalhar e está fazendo sol. Você já se pegou pensando assim, bom, então se eu saio às 9, são 7, dá tempo de eu colocar uma roupa para lavar e estender, mas aí você fala, não, mas se chover, não, eu vou ver a previsão, não, mas se chover e molhar, pelo menos eu arrisquei, lavei a roupa, mas se eu não lavar, não vou ter a roupa para usar amanhã, então eu... Gente, isso é estratégia, você parar para pensar, olhar, bom, quanto tempo minha máquina demora para lavar, se eu tenho que lavar na mão, se eu tenho roupa para estender, se está sol, se eu tenho um lugar coberto, se pode chover, isso é estratégia e planejamento. Então, todo mundo aqui já fez isso. Quando você vai para algum lugar e fala, bom, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, é amanhã às 10, é no bairro tal, eu nunca fui lá, bom, então deixa eu ver, bem, agora eu tenho o Google, né, eu entro lá, quanto tempo que eu demoro para chegar? Eu demoro 40 minutos, então se eu isso é estratégia e planejamento, quer dizer, é ver onde eu quero chegar, em que lugar eu vou, como eu vou chegar, quanto eu vou gastar, é basicamente isso. Só que quando a gente fala de negócios ou com temas, né, empresariais, a gente já se assusta, a gente fala, não, eu não sei, não, porque tem que fazer conta, tem que fazer um monte de cálculo e tem que saber fazer, tem que ser especialista. E tudo bem, se você vai ser um investidor numa grande empresa multinacional, eu concordo com você. Mas se o que você quer é montar um curso, você pode utilizar essa ideia de estratégia e de planejamento para facilitar o seu trabalho, né? Porque assim, às vezes você tem pouco dinheiro para investir, então às vezes você vai gastar R$ 1.000 em alguma coisa que você poderia ter gastado 200 se você tivesse planejado ou entendido um pouco melhor. A ideia é essa, a gente quer que você aprenda a estratégia não para saber explicar, teorizar e ficar presos a ferramentas e não sei o que, a gente quer que você consiga pensar, bom, a estratégia é importante para mim porque é com ela que eu vou garantir que eu vou chegar onde eu quero da melhor forma que eu puder, gastando o mínimo que eu precisar. É só isso. E essa é a importância da estratégia para aquilo que a gente precisa. Então eu tenho certeza que conforme a gente for discutindo esses assuntos com você, você vai poder entender melhor do que se trata a estratégia e como ela pode te ajudar a atingir todos os objetivos. Eu tenho certeza disso. E agora que você entendeu um pouco mais sobre estratégia, você vai perder o medo de observar um problema e de definir um destino e encontrar a melhor forma de chegar até ele. Dito isso, agora que você está mais calmo, entendeu que já é um passo mais leve para a gente, que a gente vai aplicar isso num curso, eu acho que você está apto para o próximo passo, que é o seguinte: vamos encarar um problema, vamos entender o que é um problema? E para quem faz curso à distância, a gente tem dois problemas. O problema do aluno e o nosso problema. Perceberam? Mas antes da gente pensar no nosso problema, a gente precisa entender qual que é o problema do aluno. No próximo vídeo a gente vai falar bem sobre problema. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Até já!